Fala, Tricolada! Tudo tenso? É, tudo tenso, cara. A gente tá ansioso aí pra esse jogo aí na Taça Libertadores, oitavas de finais. Cara, o torcedor fica daquele jeito, a gente fica nervoso aí. Oitavas de finais, a gente quer avançar, quer chegar numas quartas de finais aí, pegar o vencedor de Flamengo e Olímpia, mas primeiro tem o Argentino Júnior, tem o estádio Diego Armando Maradona no caminho da gente, depois tem o jogo na volta no Maracanã. É oitavas de finais. Ainda bem que a gente tem jogadores bastante experientes no elenco. Felipe Melo, Ganso, Cano, passou dos 30 já faz um bom tempo. Marcelo, esses jogadores. O Marcelo até que ele tem ele troca uma ideia bem interessante com a molecada, isso é importante, né? Tem gente que questiona, isso é muito próximo dos moleques, não é mais próximo, não tão próximo assim dos mais experientes. Mas é importante a molecada ter essa conversa com o Marcelo para trazer tranquilidade para o André, para o Martinelli, para os garotos que são reservas. Isso é importante, o Felipe Melo também trazer experiência para o setor defensivo, trocar ideia com o Nino, experiência para o Nino. Diogo Barbosa, que chegou agora. O Cano trazendo também essa experiência para os atacantes, para o Arias, que é um pouquinho mais jovem. O Ganso nem se fala. Então às vezes a gente reclama de jogadores acima de 30 anos, mas nesses jogos assim, de Libertadores, oitavas de finais, é legal, é importante você ter jogadores que estão acostumados a jogos decisivos, né? O nervosismo fica pra gente que é torcedor. Por que a gente fica nervoso? Porque a gente não tem como a gente ajudar. Ainda mais quem não foi pro jogo, para arquibancada. Na arquibancada você grita, você canta, você acha que está ajudando com aquele grito, com a música que você canta, e ajuda muito, você acaba se tornando o 12º jogador, mas o torcedor não chuta, o torcedor não cabeceia, o torcedor não corre dentro do campo. Fica por conta deles resolverem ali, nas quatro linhas, né, no campo da peleja ali, fica pelos jogadores serem experientes, é importante para trazer essa tranquilidade, estarem acostumados a decidir jogos importantes. Felipe Melo conquistou Libertadores, o Marcelo conquistou Champions, mas pra gente que é torcedor, a gente fica no estado de nervo danado, porque a gente não pode ajudar o clube que a gente ama, né? Quem ama o clube de verdade está na arquibancada e fica mais ansioso do que quem está dentro do campo, que em alguns dos casos nem torcedor do clube é. Vamos lá, vamos para o nosso pré-jogo, deixa o like, se inscreva, vamos para o nosso pré-jogo, oitavas de finais, jogo de ida. O jogo da volta é no dia 8 de agosto, ingressos esgotados para garantir a vaga. Premiação de 9 milhões de reais. No mês passado, o Argentino Júnior chegar às quartas de finais, vai embolsar 9 milhões de reais. É uma boa quantia para botar nos cofres. Como eu falei, o estádio Diego Armando Maradona tem a capacidade para 25 mil torcedores, estádio apertado, acanhado, vai ser um jogo bem difícil. Transmissão, para quem não foi ao jogo, que não pôde ir até a Argentina, vai ser pelo Paramount Plus. Quem assinou a Paramount, assine, senão você vai ficar sem ver o jogo. Às 19 horas, tá? Um horário bem grato para quem trabalha. A arbitragem, não, esses 19 horas é também no jogo da volta, aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, no trânsito que a gente tem aqui no Rio. A arbitragem é um chileno, é o Piero Mazza, vai apitar a partida, um pouco conheço desse árbitro. Estatística, são 5 jogos no confronto direto entre as duas equipes, uma vitória do Fluminense, 2 empates e 2 derrotas. Na Libertadores de 2011, aquela que teve a treta, o primeiro jogo foi no Engenhão, 2-2, se empatou em casa. E lá no Diego Armando Maradona, o Fluminense venceu o Argentino Júnior por 4-2 e o jogo acabou em pancadaria. Marquinho, Fred, aquela rapaziada toda que vocês conhecem. Aí o jogo não acabou muito bem, não. Foi bem legal essa partida e o Fluminense meteu 4-2 jogando nesse mesmo estádio, Diego Armando Maradona, estádio acanhado. Aquele time foi macho, guerreiro nessa partida histórica. E o Fluminense também enfrentou o Argentino Júnior na Libertadores de 1985, daquele time de Romerito, Washington, Tato, Paulinho, aquele time tricampeão carioca, campeão brasileiro em 84. Eles se enfrentaram nessa época também. Vamos falar do Argentino Júnior, que terminou o Grupo E, em segundo lugar com 11 pontos. O Argentino Júnior fez um ponto a mais do que o Fluminense, mas o Argentino Júnior chegou em segundo lugar no seu grupo, né, com 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota.
para o Independiente Del Valle, que foi o líder do grupo por 3-2. Nesse mesmo grupo tinha o Corinthians foi eliminado e agora está disputando a Copa Sul-Americana. Então um grupo bem complicado, com Corinthians, Independiente Del Valle. O Argentino Júnior se classificou em segundo lugar. No campeonato argentino, eles estão em nono lugar, com 40 pontos, e vem de uma derrota jogando em casa para os Estudiantes, por 3-2. Mas eles colocaram um time praticamente reserva, pensando nesse jogo contra o Fluminense. Desfalques. A lista é grande, hein? Montiel e Fabrício Domingues foram expulsos nesse jogo contra o Del Valle, na derrota para o Del Valle. O Facundo Ferreira, o Ambróglio e o Franco Maiano estão contundidos, não vão para a partida, tá? E o McAllister foi vendido, também não joga mais pelo Argentino Júnior. Esses são os desfalques da equipe argentina. Agora vamos para a escalação. Como o Gabriel Milito vai colocar esse time em campo para encarar o Fluminense? Vai da seguinte forma: o goleiro é o Arias, temos o atacante Arias, e eles têm o goleiro Arias. Costuma colocar em campo 3 zagueiros, que é o Sanches, o Torren e o Villalba. É um trio de zagueiros. Meio de campo, uma linha de 4 com Cabreira, Redondo, Bitolo e Alan Rodrigues. Um trio mais avançado com Veron, Ávalos, que é a referência, o centroavante, e o Gonzalez pelo lado direito. Esse é o provável time do Argentino Júnior. Agora a gente vai falar sobre o Fluminense. O Fluminense que terminou o grupo dele, o grupo D, em primeiro lugar com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Argentino Júnior perdeu uma vez, como eu falei, pelo Independiente Del Valle, e o Fluminense teve 2 derrotas no seu grupo, mas mesmo assim chegou em primeiro lugar. No Brasileirão, o Fluminense é o 5º colocado, com 28 pontos, e vem de uma vitória sobre o Santos, jogando no Maracanã por 1-0. Tá com moral aí para esse jogo. O Fluminense tem os desfalques do Alexander, um desfalque muito importante, mas já está na transição, está próximo de retornar. E tem do Manuel, que está suspenso pela própria Conmebol. Está tentando resolver sua situação de doping. Vamos ver como vai ficar a situação do Manuel, que ainda está inscrito para as oitavas de final. Então está ali em stand-by. Sendo inocentado, vai seguir na Libertadores com o Fluminense. O Fluminense que fez umas trocas na lista, tá, para as oitavas de finais. Tirou 5 jogadores que não estão mais no clube ou foram afastados, e incluiu mais 5 jogadores recém-chegados. São eles. Olha quem saiu. O Vitor Mendes está de stand-by, está afastado por causa de jogo de aposta, esse negócio todo. Tiraram ele da lista das oitavas. Vitor Mendes está fora das oitavas. Alexandre Jesus foi emprestado. Pirani foi para os Estados Unidos, DC United. O Marrone foi devolvido para a Dinamarca. E o Luan Freitas foi emprestado. Então, Vitor Mendes, Alexandre Jesus, Pirani, Marrone e Luan Freitas saíram da lista. Agora quem entrou? O zagueiro Marlon, o Léo Fernandes, Daniel, Ione Gonzalez e Diogo Barbosa. Esses 5 jogadores agora estão inscritos nas oitavas de finais da Taça Libertadores e viajaram para Buenos Aires para essa partida, estão no grupo de relacionados para esse confronto. Vamos para a escalação do Fluminense? Então vamos lá. Provável time: Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier. Dupla de zaga formada por Felipe Melo e Nino. Tá? O Felipe Melo, ele apareceu numa foto em que está o Riquelme, que ele é um dos diretores lá do Boca Juniors. O Fluminense treinou no centro de treinamento do Boca. O Riquelme tirou foto com o Ganso, tirou foto com o Marcelo, com o Felipe Melo. E nessa foto, o Felipe Melo está com uma bolsa de gelo no joelho. Eu não sei, mas parece que quando o jogo que ele acaba, uma partida que ele sai no segundo tempo, a partir dos 20 ou 30 minutos do segundo tempo, o Felipe Melo sempre bota uma bolsa de gelo no joelho. Parece uma coisa ali, veio de uma contusão recente, mas não tem como cravar que ele vai ficar fora ou que ele vai atuar. Essa foto diz alguma coisa, mas a princípio é o Felipe Melo e o Lima fazendo dupla de zaga. A zaga está mais acostumada a jogar. O Marlon chegou agora, ainda está se inteirando do esquema tático do Fernando Diniz. É bem provável que o Felipe Melo comece o jogo. E aí da experiência também, como eu falei, que é importante. Na lateral esquerda, o Marcelo foi preservado aí nos 2 últimos jogos. Marcelo vai começar a partida. Meio de campo, provavelmente com Lima, André e Ganso.
Somente pode haver uma mudança ali na saída do Lima para o retorno do Martinelli. Martinelli que jogou no último jogo, o Lima entrou no segundo tempo. Então ainda tem aquela dúvida entre o Lima e o Martinelli, deve ser decidido ali próximo do jogo. A princípio é Lima, André e Ganso. No Ganso na armação do jogo. O trio de ataque é o já conhecido de vocês. O Keno pelo lado esquerdo, que foi poupado no último jogo, entrou no segundo tempo e melhorou muito o time ali pelo lado esquerdo. Então o Keno titular. Na ponta direita, o Arias, que arrebentou na última partida contra o Santos, fez de tudo. Deu assistência para o gol do Cano e tudo. Partidaça do Arias, partidaça. E o Cano como referência na área. Então trio de ataque, Keno, Arias e Cano. Esse é o provável time do Fluminense. Agora tem uns pontos aqui para a gente concluir a nossa conversa. É o seguinte: o Fluminense tem que fazer o resultado para administrar no jogo da volta. O Fluminense não pode se dar ao luxo de jogar diferente do que vem jogando todos esses jogos. O Fluminense é um time que gosta de ter a posse de bola, gosta de dominar o jogo, gosta de ditar o ritmo da partida e gosta de botar 65% a 70% de posse de bola. Comandar o jogo. O Fluminense gosta de ter o comando do jogo. E não pode ser diferente nesse jogo contra a Argentinos Júnior, mesmo o Fluminense jogando fora de casa. Um jogo tão importante. O Fluminense está a 8 jogos sem vencer jogando fora de casa. Chegou a hora do Fluminense quebrar esse tabu aí que já está incômodo. O Fluminense precisa vencer esse jogo jogando fora. Se for um empate, beleza. Vai continuar sem vencer jogando fora? Ok. Mas o empate tem como o Fluminense ter um controle no jogo da volta, mesmo precisando vencer a partida, tá? É menos mal se o Fluminense empatar esse jogo lá na Argentina. O que não pode é perder, porque perdendo, você dá o direito do Argentinos Júnior colocar um ferrolho, uma retranca, uma catimba num jogo no Maracanã. E todas as vezes que o Fluminense encontra um adversário fechado, trancado em suas linhas, com a intermediária na frente da sua grande área, no seu setor de defesa interditada, com 3 jogadores em cima da bola, uma marcação muito ferrenha ali, o Fluminense encontra dificuldade. Ou quando o adversário adianta a sua marcação, empurrando seus zagueiros para a grande área, o Fluminense não consegue sair, ou interditando a linha intermediária. O Fluminense tem uma dificuldade tremenda com adversários assim. O ideal é, no jogo da volta, o Argentinos Júnior se abrir para procurar o resultado. Aí, se eles jogarem no Maracanã, precisando vencer a partida, aí o Fluminense janta eles com farinha no Maracanã, mais 65 mil tricolores no Maraca cantando o jogo todo, e o Argentino Júnior partindo para cima do Fluminense, vai deixar espaço, o Fluminense vai fazer o seu jogo no Maracanã. Esse jogo de ida é primordial pensando no jogo no dia 8. O resultado desse jogo de ida é muito importante para o Fluminense. Esse jogo vai ditar qual vai ser a postura do Argentinos Júnior no jogo da volta. Se é fechado, segurando um empate, ou se é aberto, procurando a vitória. Então o Fluminense tem que fazer nesse jogo, lá no Diego Armando Maradona, é partir para cima e procurar sempre a vitória. Daqui em diante é só a vitória que interessa. Beleza? É isso que eu espero do Fluminense. Buscando aí vencer a partida para no jogo da volta poder administrar e pegar o adversário de surpresa. Deixe seu comentário, vamos torcer pelo Fluminense, 19 horas. Muita emoção, muita tensão, mas vai passar o Fluminense se Deus quiser. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Flui!